gravando. Aí, perfeito. Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos da Clínica. Meu nome é Clara, eu sou estagiária da Clínica, essa é a Vitória. Hoje, então, como sempre combinado, vamos começar a gravação, já avisado pelos participantes. Hoje nós vamos receber duas palestras, nossa primeira palestrante já está aqui, e a gente vai inverter um pouquinho a ordem, então eu vou primeiro apresentá-la, para depois apresentar a nossa segunda palestrante, que vai entrar depois, e aí a gente vai fazer as perguntas de cada palestra assim que a primeira terminar, para que a gente possa liberá-los, tá joia? Como sempre, só relembrando que a lista de presença será enviada ao final das duas palestras. Então, pessoal, hoje nós vamos receber a Daia, que é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Cooperação Internacional pela Universidade de Estrasburgo, na França. Com mais de 20 anos em experiência internacional, atualmente ela é coordenadora regional para o tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes da UNDOC, baseada em Maputo, Moçambique, liderando ações em 11 países da África Austral, voltadas à capacitação institucional e enfrentamento ao tráfico de pessoas. Daia, seja muito bem-vinda, te passo a palavra. Então, boa noite a todos vocês. Meu nome é Daia, eu falo aqui, eu moro em Maputo, Moçambique, mas essa semana eu estou aqui falando de Joanesburgo, quase meia-noite, o fuso horário, sempre que a gente tem que se adaptar Brasil-Moçambique, com o fuso, mas eu fico muito feliz e honrada de participar aqui com o grupo com vocês. A minha apresentação hoje vai focar em 3 pontos. Só para dar um pouco mais de contexto, eu trabalho com tráfico de pessoas, como a Clara disse, há mais de 15 anos. Eu tenho 20 anos de experiência, mas com tráfico de pessoas de migrações, 15 anos. Já trabalhei tanto no setor, no setor internacional, onde eu estou hoje nas Nações Unidas, como também na parte do lado do governo, e também já trabalhei no sistema judiciário. Em mais de 10 países já estive trabalhando, e eu estou baseada aqui na África Austral, Moçambique, há 2 anos, onde eu coordeno 11 países aqui na região. A apresentação hoje eu queria focar muito no que é o trabalho do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o que é isso dentro das Nações Unidas, o que fazemos, e logo entrar numa parte mais de informações e tendências daqui da África Austral, em tráfico de pessoas. Então, vamos lá, próximo slide, por favor. Pronto, eu já falei essa parte, é o sumário que eu vou explicar os 3 pontos. Pronto. As colegas me informaram que está todo muito bem balizado sobre os conceitos de tráfico de pessoas, que não é novidade para vocês, mas o que eu gostaria de falar é que a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, a UNTOC, ela e seus protocolos subsidiários, que é o protocolo contra o tráfico de pessoas, o protocolo do contrabando de imigrantes, o protocolo de Palermo, esses instrumentos normativos, eles são, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime é o guardião desses documentos, desses instrumentos normativos internacionais. O que quer dizer guardião? A gente, ao mesmo tempo que apoia os estados na implementação desses tratados, nós secretariamos as reuniões dos estados-membros anualmente, para que se possa discutir os avanços em que cada Estado-membro tem feito ao longo dos anos, tanto na prevenção, quanto na proteção e investigação e persecução de casos. A situação atual de ratificação da convenção são 194 partes, é uma convenção quase universal, uma das mais ratificadas globalmente. O protocolo sobre o tráfico de pessoas, 185 países, e o de contrabando de imigrantes, 154. Então, a gente entende que são temas importantes para os estados. Os estados, quando se reuniram para conciliar e convencionar a Convenção de Palermo, a Convenção sobre o Crime Organizado Transnacional, isso foi no final da década de 90, os estados vinham passando por
muitos desafios em termos de crime organizado transnacional e precisava de ter uma coordenação nesse combate. Nesse sentido, o Protocolo de Palermo nasceu dessa iniciativa, o protocolo sobre o contrabando de imigrantes também, e o interessante desses documentos internacionais é que, pela primeira vez, teve massiva participação da sociedade civil dentro das discussões feitas em Nova York. Pode ser o próximo passo. Isso aqui é só para dar um apanhado geral. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime é uma das, a gente não fala agência, a gente fala uma das entidades do Secretariado das Nações Unidas. Não sei se vocês estão familiarizados com o sistema das Nações Unidas, os diferentes programas e agências, mas o NODC nós somos ligados ao secretariado, ou seja, nós temos uma função iniciou como muito nível técnico-político. Então, o mandato é extremamente técnico e delimitado. Nós trabalhamos muito em 3 pilares: capacitação institucional, suporte institucional aos estados, capacitação técnica, que pode ser feita por meio de treinamentos, manuais, guias operativos e conteúdos técnicos para os quais os estados necessitam na área do nosso mandato. Esqueci de falar. Eu sou a coordenadora, eu trabalho com tráfico de pessoas, contrabando de brigante há bastante tempo, mas dentro do NODC, nós temos também as áreas dos mandatos de contra-terrorismo, drogas, corrupção, lavagem de dinheiro, crimes que afetam o meio ambiente, enfim, existe em toda essa área do domínio do crime e drogas. Então, dentro desse contexto, capacitação institucional, apoio normativo legislativo, ou seja, apoiar os estados a operacionalizar, a internalizar, a implementar os tratados pelos quais eles foram signatários. Então, a gente faz esse trabalho normativo de domesticação dos tratados internacionais, os países que precisam criar suas próprias legislações baseadas nas convenções aos quais eles assinam. E o terceiro ponto de pilar de atuação da gente é muita produção de pesquisa e dados. O NODC tem um grande departamento de produção de pesquisa, estudos e dados, e eu vou falar isso mais adiante, do relatório global de tráfico de pessoas, como ele é produzido. Pode passar para o próximo, por favor. Eu coloco aqui conhecimento e inovação, eu deixei o link para vocês. Esse link é um link com muitos materiais na área de tráfico de pessoas, é o link que dá direto para a unidade de tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes do NODC. Nós temos um catálogo muito grande de recursos. Eu recomendo muito o Sherlock, que é uma base de dados de jurisprudência de muitos países. Você pode colocar as palavras-chave pelo tema, ou pelo país ou pelo tema. Então, assim, nós temos inúmeras jurisprudências já em tráfico de pessoas que já foram apuradas pelos colegas que fazem essa área. Muito bom para quem vai fazer pesquisa e precisa fazer algo comparativo com outras jurisprudências. Enfim, aí temos, nós também trabalhamos com simulações de julgamentos e investigações, hackathons, pesquisas de campo, pesquisas mais variadas, dentro da área de cada um, no meu caso, tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes. Pode passar para a próxima, por favor. Nós, como parte das Nações Unidas, que é um grande monstro com várias cabeças, várias pequenas cabeças, tem o Unicef, tem PNUD, tem o Acnur, tem a OIM, enfim, nós temos que trabalhar de uma maneira coordenada, porque migração, tráfico de pessoas é um tema transversal,
que, por exemplo, os colegas do Programa Mundial de Alimentos, que fazem humanitário na área de alimentos, eles vão atender comunidades vulneráveis de reassentados refugiados, e que existe a situação de tráfico de pessoas e migração. Então, migração e tráfico de pessoas é um tema muito transversal, e por isso a necessidade de trabalhar de uma maneira coordenada, junto com as outras agências das Nações Unidas. Para isso, eu também indico para vocês, tem o ICAT. O ICAT pode também colocar no Google, eu não coloquei o site, mas tem site, é o grupo interinstitucional das agências das Nações Unidas que só tratam, que tem cada um seu ponto focal para discutir tráfico de pessoas. A UN Migration Network é liderada pela OIM globalmente, mas cada país tem um UN Migration Network dentro do país. Normalmente é coliderado pela OIM e pelo UNODC em cada país, e a gente tem que apoiar o governo, coletar informações, enviar para a sede, para que quando haja as grandes diálogos de Assembleia Geral, as grandes convenções, as grandes debates, como que fala? As informações possam vir de baixo para cima também, de maneira coordenada ao longo dos anos, ao longo do tempo. As resoluções que são feitas de tráfico de pessoas, existe a Conferência das Partes, eu não coloquei aí a Conferência das Partes. Conferência das Partes é um mecanismo secretariado pelo UNODC, no qual se monitora a Convenção de Palermo e os seus protocolos. Então, aqueles 194 países assinaram a convenção, 183 assinaram os protocolos. Eles têm que se encontrar uma vez por ano em Viena, nos grupos de trabalho, para poder discutir quais foram os avanços, o que está acontecendo, como cooperar de uma maneira mais coordenada, e normalmente, cada ano, nessas reuniões, se escolhe 2, 3 ou 4 temas, e que os próprios Estados-membros também apresentam, e que durante uma semana de debate é discutido, e é daí que saem também as resoluções temáticas em tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. E é isso, vou passar para a próxima. Eu vou deixar os slides com a equipe, mas isso aqui é só para dizer que a gente trabalha no mundo inteiro, na África, Ásia, América Latina, Sudeste Asiático, enfim, trabalhando das mais diversas formas, desde a construção de um plano de ação contra o tráfico de pessoas para Burkina Faso, que não tinha legislação, mas não sabia nem por onde começar as ações, até, por exemplo, semana que vem eu estou liderando um hackathon para graduandos e graduados da área de computação aqui em Moçambique, para poder formular soluções tecnológicas junto com para servir ao governo e à sociedade, e vai ter enfim, é um hackathon, eu acho que é bem inovador e bem diferente. Então, assim, a gente vai mudando as atividades de acordo com o contexto regional, de acordo com as necessidades de cada país, de acordo com as capacidades que os próprios governos podem trabalhar junto também, e assim a gente vai coordenando as ações globalmente. O próximo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o coração azul é o símbolo que é o símbolo que significa que os países estão, pode ser países ou, como fala, empresa privada, sociedade civil, normalmente tem essa adesão à campanha do Coração Azul, e isso já é conhecido mundialmente. Hoje são 35 países agora, porque Moçambique assinou esse ano, depois de muitos meses de negociação que eu estava conseguindo. Então, cada país vai se comprometendo cada vez mais em colocar a causa como prioridade, daí fazer as políticas de prevenção, fazer as políticas de proteção, as políticas de persecução ao crime. Próximo. Não vou passar isso, porque vocês já estão
já no terceiro encontro, sobre a ação, o meio e o fim, quais são os elementos do tráfico de pessoas. Vou passar para a próxima, porque é mais... uma coisa muito interessante, porque eu tenho muito contato com as diferentes legislações nacionais de tráfico de pessoas. Eu trabalhei muitos anos no Brasil, trabalhei 8 anos no Brasil, agora que o ano passado eu trabalhei com 16 países, esse ano eu passei para 11 países, e daí eu fui vendo a diferença de como cada país internalizou o protocolo de Palermo. E não tem nada perfeito, mas tem que trabalhar com aquilo que tem e tentar ver quais são as lacunas do que se pode melhorar. Por exemplo, eu acho que vocês, se não viram, vão ver que, por exemplo, modalidades, as finalidades para tráfico de pessoas, né, que seja exploração sexual, trabalho análogo ao escravo, servidão, remoção de órgãos, servidão doméstica, enfim. O protocolo de Palermo, ele coloca como uma lista não exaustiva, é um rol exemplificativo. Ou seja, o protocolo de Palermo fala, olha, é possível exploração sexual, eles falam forced labor, eles falam em domestic servitude e any other forms that, né? Então, eles colocam exemplificativo. Como vocês devem ter visto, talvez, nas reuniões anteriores, a legislação brasileira colocou um rol taxativo, são só 5 modalidades no Brasil, que é exploração sexual, trabalho análogo ao escravo, servidão, remoção de órgãos e adoção ilegal. E então, para o agente do sistema de justiça brasileiro, às vezes, principalmente Ministério Público e Judiciário, é muito difícil, às vezes, enquadrar, tipificar modalidades que estão fora dessas 5. Então, por isso a importância do protocolo, por isso a importância de um instrumento internacional que é ratificado por um país, porque entre a normativa internacional, em que o país é signatário, e a nacional, é possível trabalhar com a possibilidade de se estender o entendimento e trabalhar isso. Peraí. Deixa eu ver o que mais que eu precisava falar. Era mais sobre as explorações, para a gente poder entrar nos dados que eu queria entrar, para a gente só falar que é possível ter vários tipos de exploração e que algumas legislações limitam, de acordo, sobretudo, com o contexto da própria região, ou não, porque, por exemplo, o contexto da América Latina tem muito tráfico de pessoas para fins de o que em inglês se fala forced criminality, para cometimento de crimes, que seja tráfico de drogas, ou enfim, né, para cometimento de crimes. E em outros lugares, por exemplo, aqui na África, a questão das crianças soldados e do casamento infantil ainda é uma enorme questão. Então, e também a questão de remoção de órgãos com fins, não vou falar religiosos, eu vou falar que é aquele, como fala em português, desculpa, witchcraft, que é feitiçaria. Então, aqui na África, ainda a gente precisa discutir a questão de tráfico de órgãos para fins de feitiçaria, e que, assim, o mundo ocidental não vê isso como tráfico de pessoas, muitas vezes. E aqui, o entendimento dessa definição, ele precisa ser ainda mais aprimorado, porque se vê na prática, mas não se conseguiu elaborar ainda na teoria, de uma forma mais completa, para se chegar ao nível político-legislativo. Então, assim, eu gosto sempre de falar que cada região tem umas modalidades que a gente consegue perceber fora daquele grande pacote sexual e trabalho escravo. Vamos para a próxima. Eu queria falar, então, sobre o relatório global de tráfico de pessoas. O NODC é responsável por essa publicação bianualmente, a cada 2 anos publicamos. O próximo vai sair no início do ano que vem, de 2026. E esse relatório, ele é realizado com a coleta de dados quantitativos,
fornecidos pelos Estados-membros. Todos os Estados-membros fornecem? Não. Nem todos os Estados-membros fornecem. Mas se você chegar na publicação, os anexos explicam muito bem quem forneceu, tem muito bem detalhado. Mas é um relatório fiável, no sentido que ele tem boa representatividade no envio desses dados. A gente sabe quão difícil é a coleta, a harmonização, a sistematização desses dados em nível nacional, mas é um relatório que traz um retrato bastante importante das tendências de tráfico de pessoas em nível global, mas também regional. Passa para a próxima. O que eu achei interessante nesse último relatório de 2024 foi que ele está ficando cada vez mais user-friendly, está ficando cada vez mais fácil de ler, menos chato, mais assim, interessante, mais, como que eu falo, por capítulos, como falo, capítulos que você consegue ler apartado do resto do relatório, se você está interessado em um tema específico, e ele trouxe um anexo dessa vez, trazendo as sete tendências que eles perceberam em relação aos anos passados, que é o número de vítimas de tráfico detectadas, identificadas globalmente, voltou a crescer depois da pandemia de Covid. Talvez porque na Covid o número de operações foi mais baixo. Não porque talvez as vítimas não foram poupadas, mas teve um número, assim, um aumento substancial no número de vítimas reportadas. Vítimas crianças aumentou enormemente também. Uma em cada 3 vítimas de tráfico de pessoas é uma criança, ou seja, a gente tem mais de 30% no total de crianças sendo traficadas no mundo. O que também é interessante é que o trabalho escravo, ele também aumentou muito, porque, como vocês devem saber, a professora Lívia sempre bate na tecla que o Brasil é muito diferente na questão do trabalho escravo e exploração sexual, porque o Brasil foi pioneiro na área da identificação, do combate ao trabalho escravo, muito antes da exploração sexual, para tráfico para exploração sexual, que é ao contrário do resto do mundo. Então, quando a gente vê os relatórios de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, exploração sexual, exploração sexual, exploração sexual, exploração sexual, porque eram os dados que a maioria dos governos conseguiam identificar. E agora eles conseguiram perceber que o número de vítimas para trabalho escravo tem aumentado em nível global. Outro ponto é o de sempre, mulheres e garotas, mulheres e meninas muito, muito atingidas como vítimas. Uma novidade de pesquisa qualitativa também foi que agora foi uma novidade comparando com os relatórios antigos sobre a evidência de crime organizado no tráfico de pessoas, porque a gente sabe, às vezes sabe, não, é um parente sozinho que ele recruta, que convida, é um primo, mas que existe todo um aparato de crime organizado. E no relatório ele explica os diferentes modelos de organização criminosa que podem atuar dentro do tráfico de pessoas. O que falou? O número 6 é o que eu vou falar depois também. As rotas internacionais globais. Ou seja, existem rotas migratórias, ou seja, na América do Sul, a gente viu a rota migratória dos venezuelanos. Assim que deu as rotas dos venezuelanos, foram 260 mil para o Brasil, 7 milhões, como é que era? Uns 4 milhões para a Colômbia, e foram chegando no Peru também, ou seja, tinha toda uma rota desenhada ali. Então, cada parte do globo tem as suas rotas migratórias, que seja uma migração o que a gente chama de migrações mistas, tá? Que tem refugiados, requerentes de asilo, pessoas traficadas, migrantes independentes, tem o que a gente fala de
de fluxos mistos. E o relatório conseguiu identificar que em certas rotas os casos de tráfico são extremamente altos. E isso acontece na África. E eu vou falar disso na sequência. Outra coisa que o relatório trouxe dessa vez é que deslocamento, insegurança e mudança climática têm exacerbado vulnerabilidades aqui na África e colocando comunidades em risco. Eu vou falar disso também no último slide. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui eu só coloquei alguns retratos rápidos, mas que eu, inclusive, já comentei. Há uma super tendência é o tráfico para cometimento de crime online scams, que é para os golpes online. Isso aqui na África, eu já vi um caso no Peru, que também já fizeram uma operação no Peru e resgataram vítimas que estavam num compound lá, sendo traficadas, fazendo online scams. Mas o Sudeste Asiático é onde tem sido a grande meca dos traficantes, ter os seus compounds entre Mianmar e Laos, Camboja. Existem grandes evidências que são redes de traficantes chineses, eles recrutam na África, recrutam aqui na África do Sul, na Zâmbia, Moçambique, e traficam essas pessoas para o Sudeste Asiático para trabalhar nesses compounds de golpes online. O que eu poderia falar? Já falei também que uma em cada três vítimas é criança. Aumentou 47% de detecção de vítimas de trabalho escravo, ou seja, o mundo está acordando para a identificação do trabalho análogo ao escravo, né? Porque antes era sexual. Então, mais ou menos isso, pode passar para o próximo. Esse aqui foi o que eu falei. Se vocês tiverem interesse em entender sobre organizações criminosas de traficantes, tráfico de pessoas, 74% dos traficantes operam em organização, em algum tipo de estrutura criminosa, ou seja, só 25% é aquele tipo assim, oportunista, deu certo, vou ali, recruto, alicio e deu certo, mas 75% trabalha em algum tipo de estrutura criminosa. Como sempre, exploração sexual e trabalho escravo, batendo ali a faixa dos 4, 5, 6, 7, 78% do total das modalidades de tráfico. Então, eles sempre ficam entre 70, 80, antigamente ficava até mais, porque existia uma dificuldade em identificar outras modalidades, finalidade de tráfico de pessoas, mas, assim, o que é interessante é que é possível já aumentar, ver um número maior da identificação de outras formas de tráfico de pessoas na tabela, para além do sexual e do laboral. Próxima. Agora eu vou falar um pouco da minha região, daqui da África subsaariana, mas especialmente da África Austral. Pode passar para a próxima. Tudo ainda do relatório global, tá? A África, por acaso aqui, olha ali, 65% trabalho escravo, 21% sexual. É aquela coisa, aqui é um grande problema a questão laboral na África. As questões socioeconômicas, as questões de vulnerabilidades, elas são muito desafiadoras. Moçambique está entre os 10 países mais pobres do mundo. Eu estou falando assim, de pessoas que não têm acesso à água, que não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a comida, nutrientes básicos. Então, quando a gente lida nesse tipo de contexto, o tráfico para situação laboral, e eu falo, inclusive, de servidão doméstica, é um caso muito... Na África ainda é um caso bastante desafiador para os estados. Servidão doméstica e trabalho escravos em todos os tipos de setores, informais e formais, principalmente informais. O que eu queria falar? No entanto,
teve 98% na detecção de vítimas, ou seja, um aumento, eles estão conseguindo detectar mais. A boa notícia, a má notícia é que são poucos os países africanos que ainda conseguem identificar, ou seja, um grupo pequeno está sempre andando na frente, e existe um grupo que ainda tem muito desafio para recuperar. Aqui na África, não é uma a cada 3 crianças, é uma a cada 3 vítimas criança. Aqui são a cada 3 vítimas, 2 são crianças. Então, aqui na África, a questão do trabalho infantil é gravíssima. É gravíssima. É o trabalho informal na rua, é vender qualquer coisa, é mina de carvão, é mina de ouro, é agricultura, é trabalho doméstico, é a questão de não estar escolarizadas as crianças. Então, assim, 2 a cada 3 vítimas na África são crianças. Próxima. Aqui eu queria finalizar falando dos tópicos que eu acho interessantes em relação ao que eu vivenciava na América do Sul, aqui na África. Então, eu preciso falar da Rota Migratória Sul. Existem 3 grandes rotas migratórias que partem da África. A África, ainda assim, eu acho que eu não comentei, mas num dos slides anteriores, o relatório global identificou que 1/3 das vítimas de tráfico do mundo tem alguma relação com a África, ou são africanas, ou estão envolvidas na África. Existem 3 grandes rotas migratórias na África, o que fala a rota leste, que é o que sai do chifre da África, o leste da África, se vocês conseguem ver ali, Etiópia, Somália, Eritreia, esse é o leste da África, o chifre da África, e a rota que vai para os países do Golfo, para a Arábia Saudita, para o Emirados Árabes, é onde eles vão trabalhar em construção civil, muitas vezes, trabalhos domésticos. Existe a rota norte, que é a famosa rota que vai para a Europa, que é via Líbia, às vezes saindo do Senegal também, Marrocos, é o que passa o norte da Europa, e o norte da África que vai para a Europa. E aí tem a rota com a qual eu venho trabalhando há 2 anos, que é a Rota Migratória Sul, que é a que sai do chifre da África, o leste da África, Etiópia, Somália, e que a Meca é a África do Sul. A África do Sul, para quem não conhece, para mim, eu achava que eu conhecia, mas quando eu coloquei os pés na África do Sul, para mim foi assim, foi uma maravilha. Eles estão, em termos de estrutura, muito avançado, muito mais avançado que muito lugar no Brasil. Eles são muito parecidos com o Brasil, é por isso que é o BRICS também, né? Estão muito economicamente avançados, eles têm muito mais oportunidades aqui de educação, saúde, de emprego. É muito parecido com a questão do Brasil, que atrai bolivianos, peruanos e paraguaios. Só que na América do Sul são 13 países, aqui na África são 53. Então, calculem a quantidade de nacionalidades que busca a África do Sul como a Meca. Então, essa rota migratória sul, o que acontece? Ela é perigosa, porque são países muito frágeis, são pessoas que precisam passar em países, muitas vezes, que têm conflitos. O norte de Moçambique tem ataques terroristas desde 2017, já foram mais de 6 mil mortos. A República Democrática do Congo é mundialmente famosa pela instabilidade, pelos conflitos. Então, a gente está falando de uma rota perigosíssima, onde os migrantes estão passando e correndo sofrendo enormes violações de direito, correndo os riscos de serem traficados, contrabandeados, são traficados e contrabandeados, né? Então, essa rota, e tem um problema, essa rota, ela não é interessante para o norte global. A Europa não está interessada na rota sul, os Estados Unidos não está interessado na rota sul. A rota sul não interessa, porque a rota sul, ela é intra-africana,
e para dentro, intra-africana, ou seja, sai de ela não passa em outro continente. Então, assim, ela atinge muitas pessoas, muitos países aqui, e que ela é pouco estudada, ela é pouco falada e ela é pouco financiada. Tem muito pouco financiamento para essas rotas, comparando com a rota norte, que vai para a Europa, por exemplo. Então, era isso que eu queria falar, essas dificuldades, a gente ter contextos de conflito. Uma coisa são os venezuelanos passando para o Peru via Colômbia, Equador, Brasil, que não vai, que pode até ter organização criminosa e criminalidade alta, mas não vai ter aquelas zonas de conflito de milícia armada ou de ataques terroristas. Então, a gente lida com muitos estados frágeis. Era mais isso que eu queria falar. Eu estou agora trabalhando na Rota Migratória Sul. Eu cuido de Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo, Malawi e Moçambique para baixo. São os países com os quais eu lido regularmente. Tenho que viajar e fazer os treinamentos, apoiar na legislação ou condução de políticas nacionais antitráfico, e pouco a pouco se vai avançando. A gente também está lidando com um continente com línguas distintas, para além das línguas oficiais europeias, inglês, francês e português, a gente lida com países que têm dezenas de línguas das diversas etnias, né? Então, é um desafio muito adicional também para tratar vítimas e prevenção em tráfico de pessoas. Dito isso, o último slide, eu deixo meu contato, fico à disposição e muito obrigada. Daya, muitíssimo obrigada por tirar do seu tempo com esse fuso horário louco para vir aqui falar com a gente. Pessoal, eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Rafaela, pode falar. Você levantou a mão? Não sei se foi sem querer. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão ou falar no chat. Enquanto isso, na verdade, eu tenho uma dúvida, Daya, se eu puder tirar. Eu fiquei muito intrigada que você falou em relação à denominação aqui no Brasil ser trabalho escravo e no exterior trabalho forçado, né? O forced labor, não seria slave work. Vocês veem muita dificuldade na prática em relação a isso? Eles, sei lá, os demais países, não só América Latina, África e tal, tem dificuldade de compreender o conceito do trabalho escravo em si? Olha, na minha opinião, acho que é uma questão muito de estigma e terminologia, de falar slavery e depois passar para uma coisa mais light, falar forced labor. Porque se a gente pensar, os outros países, eles não têm a noção que o artigo o artigo 149, não. O 149 tem do Código Penal, com aquelas 5 determinantes do que configura trabalho análogo a esse cargo, entre eles o trabalho forçado. Então, assim, a gente tem a gente que eu falo, os brasileiros, tem uma compreensão um pouco mais, não vou dizer sofisticada, mas um pouco mais aprofundada no sentido que se delimitou 5 componentes, são 5, né? Faz tempo que eu não vejo o artigo 149, mas a legislação brasileira conseguiu destrinchar em 5 elementos para se configurar o trabalho análogo ao escravo. Os outros países não conseguiram chegar nesses elementos ainda, sabe? Muitos países não conseguiram. Então é mais fácil, é mais diplomático falar forced labor. Perfeito, obrigada. Tem uma pergunta agora para você no chat, vou ler aqui. Da Júlia. Eu não consigo abrir o meu microfone, mas sou voluntária do Instituto Basta, organização social que combate o tráfico de pessoas e a exploração sexual internacionalmente. Inclusive, temos parceiros em Maputo. Considerando o que você falou sobre Moçambique, para aprimorarmos nosso trabalho aí no país, você diria que o enfrentamento ao trabalho infantil seria, então, uma frente emergencial? O trabalho infantil, a questão de criança é o que mais move
muitas ações aqui, é tudo em função das crianças, tanto é que no Brasil, eu dificilmente trabalhava em escolas, em prevenção em escolas. Era muito trabalho, enquanto Nações Unidas, de capacitação para os procuradores, para os juízes. Aqui é muita ação nas escolas, é muita ação em comunidades, porque a questão ela está ligada diretamente à criança e para o governo percebe, os agentes de linha de frente, que é uma questão emergencial. Perfeito, obrigada. Débora, pode fazer sua pergunta, fica à vontade. Obrigada. Oi, Daia. Queria te agradecer primeiro por estar aqui com a gente hoje, compartilhar um pouco do seu trabalho. E eu queria saber de você, que você comentou, né, que já trabalhou em vários países e acompanhou como que cada um deles fizeram esse processo para internalizar o protocolo de Palermo na legislação interna. Aí eu queria saber se você percebe, assim, uma diferença, de repente, na abordagem ou no foco que cada país dá, dependendo da situação econômica dele. Você acha que tem uma diferença, por exemplo, entre países do norte global e do sul global, a maneira como eles vão tratar o protocolo internamente, se um foca mais na prevenção e o outro mais em persecução, algo nesse sentido? Olha, eu tenho a impressão que a maioria dos países, que seja norte ou que seja sul, conseguem transcrever uma boa domesticação da legislação, do protocolo de Palermo. Eles conseguem. Inclusive, eu sempre falo aqui para o governo moçambicano que a legislação deles ela está melhor transposta do que a brasileira, porque a brasileira a gente tem essas limitações do rol taxativo e do rol exemplificativo, da questão do abuso da posição de vulnerabilidade, que não foi totalmente transcrita dentro da legislação, enfim, tem algumas coisas. A de Moçambique, eu vejo bem menos, como fala, eu vejo bem menos falhas em relação à transposição do protocolo. Mas, por exemplo, o Código Penal deles tem muito mais limitações. Eles têm uma enorme dificuldade, porque o Código Penal deles não permite, o dolo, ou seja, eles só conseguem prender e acusar e fazer o processo contra um perpetrador, né, um traficante, se o ato for consumado, ou seja, a tentativa é dolo, né? Não é dolo, é a intenção, né? É a intenção. A tentativa, a tentativa, ela não está criminalizada dentro do Código Penal. Então, eles ficam lá, eles falam, a gente sabe que vai ter o tráfico, a gente está com a pessoa na mão, mas assim, a gente interceptou no caminho e não tem o que fazer. Então, assim, eles têm uma legislação do protocolo, na minha opinião, melhor transposta do que a brasileira, mas eles têm problemas no Código Penal nessa questão. Ou, por exemplo, vamos falar, então, de países que também é uma questão de recursos financeiros. Tem países que podem ter uma legislação muito boa, a Zâmbia transpôs muito bem, mas e tem um corpo técnico muito bom, mas eles não estão com recursos. Então, assim, eles não conseguem, e é um país grande, então eles não conseguem chegar na ponta, por exemplo. Trabalham muito bem, mas tem mais dificuldade por falta de recursos. O Brasil, por bem ou por mal, tem os 17 núcleos que o governo federal meio que consegue coordenar, apoiar ali ou tanto, sabe? Parece que existe mais recurso, ainda que se limitou muito durante os tempos. Então, assim, eu não vejo diferença dos países na transposição do protocolo, mas eu vejo na aplicação do que eles se propuseram a ratificar e harmonizar dentro da legislação nacional. Eu vejo problema na aplicação, não na transposição. Joia, interessante, obrigada. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida?
Eu acho que não é isso. Muitíssimo obrigada. Achei extremamente interessante. Muito obrigada mesmo por ceder seu tempo. A gente sabe que fica super fora de mão. Te agradeço do fundo do coração. A Lívia pediu para te agradecer também. E tá liberado. Pode dormir. Bom dia para você amanhã. Tchau, pessoal. Boa aula para vocês com a outra colega. E eu fico à disposição, tá? Um abraço e boa noite para todos. Boa noite. Ok. Pessoal, agora eu vou passar para inglês para a gente falar com a nossa segunda convidada. So, Dini, can you hear me? Good evening. Oh, I think your microphone is shut. Good morning from Malaysia. Oh, hello, good morning. How are you? Is everything okay? Yes, good. Great. I'm so sorry for making you wait. We just had to let Daya finish because she has a very tight schedule. But I'm just going to explain to you briefly how we are used to work, and then I'm going to give you the floor. So first, I'm going to introduce you to our group in English and also in Portuguese, but everyone here speaks English, so you're free to speak and everything is going to go smoothly. And then at the end of your speech, I'm going to open the floor for questions. So if anyone has a question for you, and open for a debate. Is that okay? Sure. Okay, so I'm going to introduce you in both languages. So, guys, Dini is a president of the Stop Human Trafficking Association in Malaysia and a member of the Joining Hands Against Modern Slavery Network. She holds a degree in multimedia technology from Napier University in Scotland and has extensive experience in human trafficking awareness campaigns, working as a producer, a lecturer, and educator in governmental and community programs. Dini is widely recognized for her leadership and social and cultural initiatives. So, agora em português. Pessoal, a Dini é presidente da Stop Human Trafficking Association na Malásia e integrante da rede Joining Hands Against Modern Slavery. Ela é formada em tecnologia multimídia pela Napier University, na Escócia, e tem ampla experiência em campanhas de conscientização sobre tráfico de pessoas, atuando como produtora, palestrante e educadora em programas governamentais e comunitários, sendo reconhecida por sua liderança em iniciativas sociais e culturais. Vitória, eu vou te pedir para apresentar o slide dela. Pessoal, para quem não está lembrando, tem como ativar a legenda com tradução simultânea aqui. Se vocês forem nos 3 pontinhos, vocês vão ver legenda, e aí é só configurar para fazer a tradução simultânea, tá? Se alguém não conseguir, só conversar com a gente no chat que a gente resolve. Ok, so Dini, welcome. I yield to the floor. Sure, thank you so much, Clara. Good morning, everyone. So I'll just give you a brief about where Malaysia is. As you know, Malaysia is an Asian country. It's part of the Southeast Asia. So perhaps we can go to the title. We always introduce ourselves as the barrier breaker because we are not government. We are an NGO. So therefore, whatever gaps between the governments, that's where we come in as an NGO. So we work closely with the government, but we are non-government. Okay, just a little bit of brief about how we work. Okay, and perhaps we can go to the next page, Clara. Yeah, so I'll just introduce a little bit about Malaysia. As Malaysia is a key economic hub in Southeast Asia, we have very high reliance on migrant worker because we are the expanding country. Partly in a lot of, we are we are working towards the development of the country. So we have a lot of, when it comes to development, construction, we have massive work here in Malaysia. And most of all, we are also big in our plantation, especially on palm oil, okay? And due to that, we have opened doors for a lot of migrant workers, okay? So when there's a lot of usage of migrant workers, and we also have heavy
I would say exploitation because they wanted to reduce the wages of the cost of everything, right? So therefore, that's when this whole thing usually happens. So we go to the next. Yeah, usually the migrant workers that comes to Malaysia are around our region. So like Bangladesh, Nepal, we have Indonesian, we have also Myanmar, Cambodia. Those are some of the area, the countries that's always been involved in Malaysia. So usually like Bangladeshis is very highly usage on construction or plantation. That's how it works in Malaysia. And usually Indonesian, we have high usage on domestic works like maids, for example. We have high demand for maids from Indonesia, and some of them are from Philippines, but majority are from Indonesia. And we also impose because of that, because of they wanted to reduce everything to become cheap, right? Cheap labor. So that's when usually the agents, they will then this usually the case has always involved agents that has charges, and because of the payment that they need to also abide to the employer, that's when the recruitment fees is also imposed on deceptive contracts. All right, and that's usually the result of debt bondage and debt bondage and non-payment of wages. That's when the forced labor come into picture. Okay, so we can go to the next page. So as I mentioned, Malaysia has the best palm oil in the world on our palm oil industry. So and at the same time, the wages that they pay because the price of the oil is very cheap, and therefore the wages is very, very less for the workers, and also some of them didn't even receive any payments. That's when usually happens, right? So apart from that, yes, we are also in electronic manufacturing, and they are also asked to work on overtime, construction, domestic work, and Malaysia also export feed global supply chains. Like international accountability is also very crucial. All right, so perhaps we can go to the next. And okay, in Malaysia, we are also having this issue of stateless and refugees. Okay, Malaysia is one of the countries that we do not stop the refugees to come into Malaysia. Like for example, from Myanmar, Rohingya, because we know that these are some war countries. But at the same time, Malaysia do not identify them as somewhat livelihood here in Malaysia because of the high cost of living for the government. So that's when a lot of vulnerabilities happen. So like when they come into Malaysia, usually they enter at the cross border, but as they enter, of course, for Malaysians authorities, they do not stop them from entering Malaysia. But then again, they're not given any documents, so that they don't have when a person doesn't have any documents, and therefore they don't have the rights to work, they don't have the rights to also be going to school, for example, because they don't have documents, right? So as the government, they would say that this is because it's high cost, right? So in Malaysia, 10 years ago, there's more than 250,000 refugees in Malaysia. So now we're talking about more than 250,000 already here in Malaysia, because on a daily basis, they keep on entering at our borders, right? So even in Malaysia itself, our country is a very small country, okay, in terms of the area size. But then again, our population here in Malaysia, only Malaysians itself, we have 34 million of population in Malaysia itself, excluding
stateless, excluding migrant workers. So migrant workers that has been registered here in Malaysia is already 4.5 million. So can you imagine, we have more than a quarter of the whole population influx of stateless and migrant workers. So the government doesn't have enough capacity to support more than Malaysians. So this is when it gives the room for these vulnerable people to be taken advantage of, because they are stateless, right? So they don't have any documents. So that's when they've been used for anything without having any proper documentation, and that's when exploitation actually happens. All right. So due to that, there's no access to justice or labor protection because they are stateless, right? Okay. So we can go to the next page. Yeah. In Malaysia, we have this Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Council, which falls under Ministry of Home Affairs. That usually, that's when they are responsible to work on for the issues of traffic and issues on smuggled migrants and all this. But sometimes our act is actually very much is actually very strong already. But then again, in terms of enforcing the act or the policy is something that is inconsistent, because sometimes the usual thing is the enforcement doesn't know, because of the change of the staffing and all that. So sometimes they do not know about these issues on trafficking persons. All right. And victims usually been criminalized as undocumented migrants. And due to that, usually that's when a lot of gaps also happen between the agencies, between the governmental. So that's when usually, that's how we as SHAD, we come in as well. So we can go to the next. So some of the way forward on issues when it comes to trafficking in persons, there must be some regional cooperation. All right, so between countries there must be cooperation, and then it has also have to be the right space approach, because at most times, sometimes when they are vulnerable, when they are stateless, people do not give them the voice or the proper method to actually even to speak to them, right? Because of maybe they are how this is actually a stigma, right? So that's why. And then on supply chains as well, because as we know, in Malaysia, there's heavy usage on forced labor. So due to that, for us as a supply chain, they must also enforce the policy. For us, we see that enforcement of the policy when it comes to forced labor is also something that must be done for each corporation as well. Okay, when it comes to industry player. And also for NGOs, more NGOs should be included in each of the industry to ensure that they do not, they abide to the Forced Labor Act, all right? And also public awareness and mindset, because we see that a lot of the mindset of public, and also the mindset of the society is still isn't there on trafficking in persons and forced labor. So can we go to the next? I will just share a little bit about, since we know already when it comes to forced labor, these are the issues. So for us as SHAD, as an NGO, so we try to work when it comes to all these gaps. And as what I've mentioned, we need to work on the gaps that was already highlighted just now. So for SHAD, we have our team.
that's assisting to all the areas when it comes to issues on forced labor and trafficking in persons itself. So like as we work on security. So we have our team, we call the SHAT Squad team. This department, usually they work on enforcement and prosecution side. So usually when it comes to evidence gathering to ensure that justice of the victim is given before the prosecution, that's when the SHAT Squad team actually come in. All right. So usually, for example, when a victim was told that this person is victimized, right? So usually at the prosecutor's side, they will ask, what are the evidences to prove that this person is actually exploited? So usually when we say that, okay, this person has no wages, so how do you develop an evidence to ensure that, to say that this person did not receive salary? So that's when SHAT Squad will also assist to work with the enforcement, so that the intelligence or maybe the evidence collected is strong before the prosecution. So that's the department that works on secure or SHAT Squad team. Okay, and H is the one that works on the victims care. It's actually humanity. So we work on the protection of the victims, like we prepare usually when victims has been rescued, we have the time frame of IPO, which is the interim protection order. So during this interim protection order, that's when they will put these victims at a shelter. So that's where we have our own shelter to assist on the protection, and also to provide the report, the protection order. All right. And you is the one, for us, we create understanding. So we have capacity building, we have programs to provide, to raise awareness on trafficking in persons, and T is taking action. So this department usually, we are also, because our team is not so big, it consists of only 20 of us. So therefore we are also big in partnership. So we work collaboratively in industry partners and all that. So to widen the work on trafficking persons itself. So you can go to the next page. So as per what I've mentioned, because SHAT, we work closely with the agencies. When I mention agencies, it means that we work with the police, we work with the immigration, we work with the maritime of Malaysia. So due to that, sometimes there's a work that we work collaboratively on the operation side, because we also provide victim assistance specialists. So these are the numbers that we actually leverage off from the SHAT Squad team. So if you see here, through the cases that we have starting from last year and this year, the high numbers of the statistics that we have is in the red color, which is red color refers to the male victims. So we have the Bangladeshis, we have Cambodia, Indonesia, Pakistan, and Vietnam. These are the 5 top nationalities for us, at least as what we have done at SHAT. And if you see, the female isn't as many because in Malaysia, the male are the ones that's usually been the victims of forced labor, because of the industries that I've mentioned to you earlier, in the palm oil, in the electrical engineering and all that. Okay, so we can go to the next. Yes. So if you see here, for us, there are issues that we also work, apart from forced labor, we work on sex trafficking, we work on domestic violence. But if you see, the high number is only on forced labor issue. Okay, so that's quite a high number for Malaysia. So we can go to the next. So this is how our shelter looks like. It's somewhere in Selangor area, and we have a total staffing of 10 of us to be running this shelter, excluding the security. So we are the operating arm for the government as well.
placing. This is to place male victims actually while it's under the interim protection order before the protection order being given. So we can go to the next. So this is how it looks like from the front. Okay, from the side. Okay, so you can go to the next. So we also provide translator service for cases as well. So this is actually one of the biggest. It was a global issue at that time. If you can search under Wang Kelian case, Wang Kelian is sometime in 2015 that happened, where they found a whole mass grave of people who died in a cage. All right, so they found a cage where there's a lot of bodies in there. There were 156 bodies. So if you see in the middle picture, so these are some of those that's been involved in the issue that's been convicted. Well, we have extradited from Thailand. All right, so next. So as per what I've mentioned, we also have the VAS. VAS is Victim Assistance Specialist. So usually for VAS, usually when raids or rescues happen, the police will, there's a lot of trauma that will be involved at that time as well for the victims, because the whole, the whole chaos that happens, right? So due to that, usually the VAS is the one that's responsible to come in to ensure that the victims are been given comfort during the rescue that happens. So we can go to the next. So these are our protection officer. As what I've mentioned, usually during the IPO section is when the police and also the prosecutor will then prepare a report to provide to the prosecutor. So during this time, we will then provide a social report. It's done by an NGO. So we have our protection officers for this. So for the social report, and we can go to the next. This is actually a film we also provide. We also have I'm so sorry. We have actually produced a film to provide on human trafficking. It's called Syndicate. It was on the film last time on the movies at that time, and I'm not so sure. This one is in PDF. Is it, Clara? Is this in PDF? Okay, you cannot play the video. It's all right. It's all right. So you can go to the next. So the next one, we also collaborated with our national transport air carrier, that we provide awareness on how they can actually identify victims on board, because as we know, transporting a victim is also part of the chain, right? So that's when we work with Malaysia Airlines on identifying victims. And we can go to the next. So the key message here, borders are not only geographical, they are legal, economic, and social constructs that can either perpetuate exploitation or protect human dignity. To challenge these borders, Malaysia must reimagine migration, labor, and human rights as interconnected global responsibilities. And that's about it from me. Thank you so much. So if there's any question, please ask. Thank you, Dini. It was a pleasure to have you with us. Guys, if anyone has any questions. Yeah. Okay, so we have some questions in the chat. So Beatriz asked, "Good night. Thank you for the lesson. I would like to know if the high number of forced labor cases in Malaysia is linked to historical issues, or is it a current phenomenon?" Okay. There's no, what I would say is, in terms of link to historical issues, could not be
the issue that I would say, it's more on the situation and the geographical of our country, because where we are, and also the high demand because we are a developing country. So there's always a very high demand on workers. So that's when these issues actually comes in. The next thing is also because the industry, they wanted to reduce the cost. So that's when from a lower income earners from other countries will come into our country because they want to earn higher. Like, for example, Malaysians, we go to Australia because of the wages. We see that the exchange rate is higher, right? So in Australia, so due to that, Malaysians been trafficked out. And for other countries, our currency is value is higher, and therefore that's when they come into Malaysia. Is partly because of that. They wanted to have a better livelihood, I would say. So that's when this also happened. They became the vulnerable targeted victims as well. Okay, Any more thank you. questions? I actually have a question for you. When you were explaining about the process of rescuing the victims, what happens after they are put in the shelter? Do you guys have any programs that look into resocialization and having them work in dignified conditions? Yeah. So usually, because during the time of after the rescue, they'll be given IPO. IPO, the ones that I mentioned, is interim protection order. So during this interim protection order is actually 21 days. So within this 21 days, I wouldn't say, because it's under investigation moment. So we can't really do much, going out, but then again, they are placed in the shelter because of, we need to ensure the safety of the victims as well, because usually these victims are also tied to some syndicate behind them. So usually the programs that we conduct, these are all usually at a shelter-based kind of activities for them, such as we have that's the reason why we have a big land area, because they can play balls, for example, they can play ping pong and so something like that while waiting. And we also have like therapists coming in if they need any if they are under trauma. So we also provide medical assistance and so forth, depending on their condition, while waiting for the whole investigation is completed. But then after they are given the PO, usually we will then provide, we have partners to work together, even like Malaysia Airlines. They will also, they are also part of them who has their volunteers to come and conduct programs or upskilling programs, so that they can actually do something and earn while waiting at the shelters. So because for us, in terms of going out, that could be a risk. If they were to go out for freedom of movement, they must be escorted at least because of the security issues for themselves. Yeah. Perfect. Thank you so much, Dini. Guys, does anyone have any other questions? Alguma outra pergunta, pessoal? Yes. Okay, so I think that is it. Wait, Clara, before that, can you go to the last page of my presentation? You can also scan the QR, and also if you need anything or ask questions, or you can email to us. Okay, perfect. Okay, yes. Okay, thank you. Thank you so much, Dini. That is great. It was a pleasure having you here. I hope you have a great day since it's morning there. Yes, sorry. Thank you so much. Good morning. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Pessoal, tá tudo certo com a lista de presentes? Vocês estão conseguindo acessar? Alguém me conta aqui no chat ou pelo microfone. Tá funcionando tudo certo. Perfeito, obrigado, Pedro. Gente, então é isso, boa noite, a gente vai encerrar a gravação aqui. Stella, me chama no WhatsApp, por favor, que a gente vai resolver o seu caso separadamente. Eu acho que é uma questão... não sei. Então é isso, boa noite, até quinta-feira que vem, e aí na quinta-feira que vem nós vamos manter às 7h30, tá?
A gravação do segundo encontro, a gente teve alguns problemas técnicos com ela, mas sai ainda nessa semana, tá? Não vai passar de domingo, pode ficar tranquila, Júlia. Sim, já mandamos o link da presença, Fernanda, eu vou te enviar